Muito bem, meus queridos, amado povo de Deus, sejam bem-vindos a essa série de catequeses sobre o nosso querido santo padroeiro Santo Antônio. Hoje, nesse segundo dia, nós vamos falar um pouquinho, de forma bem breve, mais um pouco sobre a sua vida que a gente vai conhecer nesses 13 dias de trezena de Santo Antônio. Nós celebramos nosso padroeiro, que ele nasce na transição do século XII para o século XIII, aproximadamente 1195 ou algo mais, ele vai morrer em 1231, faleceu um pouco menos do que eu, inclusive mais novo do que eu, entre 35 e 36 anos, e o seu nome de batismo é Fernando de Bulhões, ele não foi batizado como Antônio, depois vai ser chamado pela ordem como Santo Antônio, né, como nome de religioso, e vai morrer em Pádua. Por isso há como que uma disputa entre se será Antônio de Lisboa, como ele é português, ou Antônio de Pádua, porque nasce em Lisboa, Portugal, e morre na Itália. Mas foi um dos maiores fenômenos da Igreja Católica, chamado Santo Taumaturgo, ou seja, pela sua fama de milagreiro. E o que diz honestamente, ele é conhecido como Santo Casamenteiro, porque salvou muitos matrimônios, inclusive a mais conhecida é a mulher de Ferrara, da Itália, que teve um filho e o seu esposo desconfiava dessa gravidez, dessa paternidade, e diz a biografia de Santo Antônio que essa mãe, né, com um neném de dias, foi recorrer ao santo taumaturgo pela sua fama de santidade, e ele teria levado essa criança até o pai, e ordenou a criança de dias de nascida que dissesse quem era o seu pai, e a criança milagrosamente apontou e disse, ele é o meu pai, né? Então, isso faz com que ele seja considerado o santo casamenteiro por casar pessoas e salvar matrimônios. Mas, academicamente, ele é um santo que foi um expoente na vida universitária e na vida intelectual da igreja do século XII para o século XIII. Professor universitário, um dos primeiros santos da sua ordem, primeiro santo doutor franciscano, né, e vai ser professor na Universidade de Toulouse, por exemplo, em Montpellier. É um grande expoente chamado Martelo dos Hereges, né, pela sua pregação e a sua fascínio que ele exercia sobre as multidões, né, também pela facilidade das línguas e a facilidade de chegar até o coração das pessoas, né? Isso faz com que ele seja um expoente dentro da sua ordem, um dos primeiros santos a pregar dentro da ordem franciscana, né? E conhecido como Martelo dos Hereges, porque trouxe muitos hereges de volta ao seio da igreja por meio da sua pregação. Um dos casos mais conhecidos é o famoso Albigense, que se recusou a acreditar na presença eucarística de Jesus e teria feito uma disputa com o santo taumaturgo de que se a mula dele, 3 dias sem comida, sem alimentação, se prestasse a adorar o culto eucarístico, ele reverenciaria a presença de Jesus na Eucaristia. E o santo aceitou o desafio, então a mula ficou 3 dias sem comer, então o herege solta a mula diante da presença eucarística no ostensório e diante de um vasilhame de aveia, né, de farinha de aveia. E aquela mula disparadamente, antes de se dirigir ao alimento, ali, não sei se era palha, se era aveia, essa mula teria feito genuflexão, dobrado, né, as patas diante do Santíssimo Sacramento, o que levou o albigense à conversão. Então foi um homem que de fato tinha uma vasta literatura, um vasto conhecimento literário, não só das Sagradas Escrituras e dos santos doutores da igreja, mas também muito conhecedor de literatura profana para a época, né? Conhecedor de Boécio, Aristóteles, Sêneca, Cícero, os grandes clássicos da literatura greco-latina. Então, é de fato um grande homem, um grande expoente, um grande intelectual, né? Santo Antônio se destaca por tudo. E a sua imagem, como é conhecido como o menino de Jesus, reclinado ou deitado sobre a Sagrada Escritura, porque tamanho era o amor pela palavra de Deus, né? Na sua pregação, que preparando essa palavra, meditando essa palavra, o próprio menino de Jesus teria aparecido sentado sobre o livro sagrado e acariciando o rosto de Antônio ou de Fernando de Lisboa, né? Por isso a imagem dele na iconografia cristã é conhecida assim desse jeito, como o menino Jesus acariciando o seu rosto. E a sua língua, né, que foi a grande provocadora de conversões, de reflexão em toda a Europa nesse momento, se conserva intacta até hoje na Itália, né? Todo o seu aparato fonador, né, se conserva intacto, quer dizer, seu corpo se corrompeu pela morte, mas todo esse aparelho fonador, toda a sua língua que proclama o nome de Deus se conserva em perfeito estado, né, não se corrompeu.
Bom, um pouquinho dessa história de Santo Antônio para vocês conhecerem o grande nome que foi Antônio de Pádua ou Antônio de Lisboa, e quero abençoar vocês com as relíquias. Aqui na nossa paróquia a gente tem a graça de ter a relíquia ex ossibus, ou seja, a relíquia dos ossos do santo, né? Então aqui a gente tem a presença, um pedacinho da presença de Santo Antônio, nossa paróquia Santo Antônio, e quero deixar essa bênção chamada exorcismo de Santo Antônio para todos vocês. Eis a cruz do Senhor, afastai-vos, inimigos da salvação, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.